Coragem não significa falta de medo. Ou seja, uma pessoa corajosa não é aquela pessoa que não consegue ter medo. A pessoa corajosa é aquela que consegue ver uma situação, reconhece a grandeza dessa situação e quando fica na situação de medo, sabe como gerir. Dependendo daquilo que acontece no nosso redor, nós podemos ter medo, podemos ter tristeza, alegria e outro tipo de sentimento. O medo aparece quando estamos perante uma situação mais delicada do que as nossas próprias capacidades. Um dia em conversa, eu perguntei à nossa filha qual era a coisa que poderia lhe dar medo no mundo. E a criança não pensou duas vezes. Ela me disse, a única coisa que me ameaça no mundo, a única fonte de medo no mundo é Maria Café. Eu perguntei, por que você não tem medo de leão ou cobra? Vai ter medo de Maria Café? E a menina me respondeu que não tinha razão de ter medo de leão ou cobras, porque eu, como pai dela, não poderia permitir esses animais entrar dentro da nossa casa. A Maria Café lhe dá mais medo, porque só ameaça ela e a família não está ameaçada. Em outras palavras, a menina estava a me dizer, aquilo que dá medo a muita gente é fácil para gerir do que aquilo que dá medo simplesmente a um pequeno grupo de pessoas. A menina não nos compreendia, nós como os pais, porque não preocupávamos com Maria Café, que era a fonte de medo para ela. Mas agora que a menina tem quase 10 anos, quando vê Maria Café, só pega na vassoura, empurra para fora, sem ter medo. Já compreende porque os pais não preocupavam tanto com a Maria Café. Aquela oportunidade de ver muitas vezes aquilo que lhe ameaçava, acabou tirando o seu medo. Gostaria de trazer uma ilustração que está na Bíblia, que de uma forma muito simples nos mostra que ser corajoso não significa não ter medo. A Bíblia nos fala de Saul, Davi e Golias. O povo de Israel estava a lutar contra os filisteus e Golias era gigante, era um homem forte. E por causa dessa sua aparência, Saul ficou com medo. E depois Davi agiu. Não porque Davi viu Golias como pequeno, Davi conseguiu ter uma leitura justa de Golias. A única diferença é que tanto Saul como Davi conseguiram ver a imagem verdadeira, a imagem justa de Golias e todos estavam corretos. Saul não estava mal. Saul não foi fraco por ter medo de Golias, porque tinha uma leitura justa. E Davi tinha a mesma leitura. Os dois conseguiram ver que Golias era superior a eles. Esta é uma leitura boa. Até aí, Saul não tinha problemas. E é dessa forma que temos que lidar com situações difíceis, termos uma leitura justa. O desprezar Golias não poderia diminuir a sua estatura. Davi deu um passo a mais. Deixou de comparar Golias com ele mesmo, começou a comparar Golias com Deus e conseguiu ver que Golias era inferior a Deus, por isso ganhou coragem. Esta é a forma correta de termos coragem. A coragem verdadeira precisa de uma base, aquilo que sustenta. Eu sou corajoso porque existe isto. Não é por não conseguir ter medo que você vai dizer que eu sou corajoso porque não consigo ter medo. Esta não é coragem, é falta de alguma coisa. Porque este medo, numa certa medida, é necessário para a nossa vida. É com base no medo que conseguimos fugir, conseguimos evitar algumas coisas.
O que nós fazemos muitas vezes, tentamos forçar o nosso problema para ser pequeno. Mas o nosso sistema continua sabendo que é difícil. Por isso, podemos ficar a sorrir, a dizer que aquele problema é pequeno, mas o coração continua a bater rápido, porque o coração sabe que este problema é maior. Então, não é solução desprezar um problema só para dizermos que somos corajosos. Uma coragem verdadeira precisa de uma base. Quando o problema que está à nossa frente é maior do que a nossa capacidade, não precisamos de alguém vir nos dizer para termos o sentimento de medo. Isso aparece porque o nosso sistema, nós como pessoas, conseguimos ler. Será que tem uma boa base que te dá coragem? Quando eu digo uma base é uma boa base quando não vai mudar dependendo das circunstâncias. Quando numa situação você vai abraçar e vai funcionar, mas amanhã já não funciona. Essa base não é segura. A situação que estamos a passar hoje de Covid-19 trouxe uma preocupação para a humanidade. E essa preocupação não é um fracasso, é uma preocupação justa, necessária. A diferença é como nós gerimos o nosso medo. Como gerimos o nosso medo faz toda a diferença. Será que temos que provocar os problemas para fazermos ver às outras pessoas que temos muita fé? Será esta a tarefa de fé? Será que nós que temos fé temos que fazer coisas que vão provocar problemas para os que não têm fé? Jesus nos ensinou, a vida de Jesus aqui na terra nos mostra que não precisamos de provocar os problemas como forma de exibirmos a nossa fé. Nós podemos exibir a nossa fé pela forma como lidamos com os que sofrem sem convidarmos o sofrimento. Porque a graça de Deus se manifesta. Quando um sofre enquanto o outro não sofre, Deus é gracioso, tanto para aquele que está a sofrer, como aquele que ainda não está a sofrer. Porque Deus sabe que o sofrimento de um vai reduzir por causa da ajuda daquele que ainda não está a sofrer, vai prestar. Então, vamos usar aquilo que Deus nos deu como capacidade de pensarmos para sermos uma bênção dos nossos irmãos que já estão a sofrer, mas sem provocarmos o tal sofrimento. Seguir as regras de quarentena e higiene não reduzem o sagrado. Porque mesmo na Bíblia, nós temos estes princípios. As pessoas tinham que ser isoladas se tivessem lepra. Não porque Deus não tinha poder de remover aquela lepra, mas Ele mandou o povo ter quarentena. Longa, às vezes, mais curta do que a nossa, mas foi quarentena. Deus poderia curar o seu povo sem quarentena, mas também Ele, como Deus, poderia e fazia isso, curar o seu povo por meio de quarentena. O que nós temos que agradecer é que cada vez que somos visitados por um novo problema, Deus nos dá regras de como evitar. Esta é a graça de Deus. Imaginem se não tivéssemos ideia de como nos prevenir de Covid-19. Se não soubéssemos que, por isolarmos por meio de quarentena e higiene, poderíamos minimizar ou reduzir o risco, estaríamos mal. Temos que agradecer a Deus porque Ele nos dá medidas. Isso não é porque Deus não pode nos curar sem essas medidas, mas porque Ele nos manda fazer e temos que fazer. E isso não reduz a nossa fé. E temos que fazer isso com gratidão a Deus, porque pelo menos Ele nos deu dicas de como prevenirmos o problema. Não façamos
como uma obrigação de alguém que vai ganhar vantagens. Façamos com o espírito de gratidão do nosso bom Deus, que nos indica as formas de lidarmos com problemas.